A gente vem conversando já há algumas semanas sobre esse tema, 10 mandamentos, palavras de liberdade. E eu confesso para vocês que eu não me dava conta da profundidade que a gente teria por aqui refletindo sobre esse tema. Normalmente a gente acaba subestimando conteúdos que a gente já conhece, não é assim? 10 mandamentos, muitos de nós aqui crescemos citando esses 10 mandamentos para os nossos pais, decorando em algum lugar. Mas a profundidade desse conteúdo e a pertinência, a relevância da reflexão sobre cada uma dessas palavras tem me surpreendido e tem surpreendido alguns de vocês também, que têm entrado em contato comigo e dito quanto tem sido importante. Que assim seja mesmo, que a nossa reflexão seja importante não apenas para alimentar o nosso intelecto. É importante que a gente também aproveite a orientação de Deus para nortear a nossa vida de forma diferente. Algumas considerações importantíssimas: os 10 mandamentos são a herança de um Deus amoroso, não de um Deus punitivo e de um Deus que gosta de nos fazer o mal. É um Deus amoroso, tentando cuidar dos seus filhos. Os 10 mandamentos são também a herança de um Deus libertador. Esse é o contexto dos 10 mandamentos. Deus tinha acabado de libertar o seu povo das mãos do faraó, e agora eles estão numa travessia no meio do deserto, em direção à terra prometida. O Deus libertador é quem concedeu no meio do deserto palavras de liberdade, para que então eles continuassem livres. Você já ouviu aquela expressão de que tem algumas pessoas que saem da favela, mas a favela nunca sai de dentro deles? É mais ou menos o que acontece com algumas pessoas que se tornam cristãs. Elas começam a frequentar um ambiente religioso, mas elas nunca perdem de fato alguns costumes, alguns hábitos e algumas referências da antiga vida, da vida que passou e deveria ter ficado no passado. Os 10 mandamentos são palavras de um Deus libertador para nos manter livres, verdadeiramente livres. Os 10 mandamentos são também a herança de um Deus missionário. Deus deseja reorganizar a nossa vida, repaginar a nossa história, para que então as pessoas nos olhem, vejam a maneira de nós nos comportarmos, agirmos, correspondermos àqueles que estão ao nosso redor, e então levantem logo um questionamento: quem é que deu a ele, ou a ela, ou a essas pessoas um referencial tão significativo assim? Quem é o Deus dessas pessoas? Deus deseja usar a nossa vida, o nosso testemunho, para então impactar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Primeiro nós conversamos sobre não terás outros deuses além de mim. Depois, não farás para ti nenhum ídolo. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, foi a terceira palavra. Na semana passada conversamos um pouco sobre lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. E hoje, a quinta palavra: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. A nossa conversa hoje tem como pano de fundo a família. A nossa conversa tem como pano de fundo a relação entre pais e filhos. Relação essa que nos últimos anos tem se tornado uma das relações mais indesejadas de todas as relações. Vocês sabiam disso? Uma reportagem muito interessante da Isto É, de 18 de julho de 2014, tem como tema: filhos? Não, obrigado. Fala a respeito das novas famílias. Lares formados apenas por marido e mulher já se consolidaram como um novo tipo de arranjo familiar no Brasil. Hoje, cerca de 1 em cada 5 casais não tem filhos. 19% dos casais do Brasil não têm filhos. Em 2012, essa porcentagem era de 14%. Olha uma outra estatística interessante. 7,7% foi a queda percentual entre os casais com filhos no mesmo período. Caiu de 52,7% para 45%. 14% das mulheres não pretendem engravidar, segundo o censo
de 2010. 55% das mulheres que deram à luz em 2013 não tinham planejado a gravidez. Ou seja, a gravidez, os filhos, têm se tornado indesejados por muita gente. Cresce o número de casais sem filhos, aqueles que têm filhos, mais da metade não planejaram os seus filhos, foram tomados de surpresa. Por que tanta dificuldade? Por que tanto medo? Por que tanto receio de uma relação como essa? Casais têm resistido à paternidade por inúmeras razões. Eu queria citar 3 para vocês. A primeira delas, porque ter filhos é caro. E é caro mesmo. Quem os tem sabe muito bem disso. Alguns economistas dizem que uma família que tem filhos dedica de 25% a 30% do seu orçamento. Agora, imagine 25%, 30% do seu orçamento ao longo de uma vida. Quantas viagens você não poderia fazer? Quantos bens você não poderia acumular? Quanta coisa você não poderia ter feito diferente se você não tivesse os filhos? De fato, ter filhos é caro. Em segundo lugar, porque ter filhos dá trabalho. E muitos pais aqui da nossa comunidade sabem bem disso e estão passando por uma fase muito complicada. Muitos pais com filhos pequenos, dificuldade para dormir, volta do trabalho já com mais trabalho para realizar dentro de casa, no cuidado das crianças. Não é simples mesmo. As crianças exigem muito da gente, os filhos exigem muito dos seus pais. Em terceiro lugar, porque ter filhos pode prejudicar a carreira profissional. E essa tem sido uma das principais razões entre as mulheres, que são pressionadas o tempo todo pelo mercado de trabalho a produzirem, para terem um valor reconhecido pela sociedade, e internamente lutam com uma questão que as aflige, essa história do desejo de serem mães. A quem elas vão ceder? Ao desejo interno ou às pressões da sociedade? Muitas mulheres têm optado por não terem filhos. Uma opção que tem sido feita por algumas pessoas em detrimento de outras. Ter filhos é caro, ter filhos dá trabalho e ter filhos pode prejudicar a carreira profissional. Mas existem algumas razões, algumas boas razões, pelas quais pais deveriam pensar seriamente em ter filhos. A primeira delas, porque o seu senso de realização é incomparável. Existe realização no trabalho? Existe. Existe realização nas amizades? Existe. Existe realização em viagens? Existe realização em várias coisas. Mas a realização que nós temos com os filhos não pode ser comparada a absolutamente nada. Eu me lembro de alguém que se aproximou de mim, logo que eu tive meu segundo filho, Tiago, e perguntou para mim, como é que você se sente com essa história de ser pai? E foi a primeira vez que eu fui tentado e convidado a pensar nisso de verdade. Depois de um tempo pensando, eu respondi para essa pessoa que os filhos me davam um senso de eternidade. A sensação era a seguinte: a partir daquele momento eu poderia morrer, sem problema algum, porque de alguma forma eu continuaria neles. Parte de mim seria perpetuado no trabalho deles, no ministério deles, na vida familiar deles, e no envolvimento deles com os filhos deles. Como comparar isso? Não existe absolutamente nada que se compare a essa experiência. Seja essa uma experiência de paternidade biológica, seja essa uma experiência de paternidade via a adoção. Em segundo lugar, pais deveriam pensar seriamente em ter filhos, porque o seu impacto produz profunda maturidade. Existem muitas situações que nos pressionam e nos conduzem à maturidade. Nós poderíamos citar inúmeras aqui, o sofrimento é uma delas. Quem aqui não passa pelo sofrimento e não sai do sofrimento ponderando melhor sobre as suas prioridades, sobre os seus valores, sobre a sua agenda?
Todo mundo cresce quando passa por problemas, mas filhos nos arrancam de dentro de nós mesmos. Quando a gente tem a sensação de que a gente vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir, eles arrancam a gente de dentro da gente. Quando a gente chega num final de semana, num sábado pela manhã, e a gente tem aquela sensação de que a gente vai esticar um pouquinho mais na cama, eles nos arrancam da cama e de dentro de nós mesmos. Filhos são um convite constante, permanente, e que dura a vida toda, para nós sairmos de dentro de nós mesmos, do nosso egoísmo. E é por isso que muita gente teme a paternidade. Ter filhos dói. Ter filhos muda a nossa rotina, muda a nossa agenda e nos leva para a maturidade. Uma terceira razão pela qual a gente deveria seriamente pensar em ter filhos, porque o seu acesso é fonte das bênçãos de Deus. Deus decidiu, na sua imensa sabedoria, nos abençoar através de diversas áreas, através de diversas situações. Uma delas é através dos filhos. O Salmo de número 127, versos de 3 a 5, diz algo muito interessante. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. São herança do Senhor, algo precioso que Ele deixa para a gente, um presente de Deus para nos abençoar. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. E esse verso traz para a gente uma notícia que nem sempre os pais gostam de ouvir. Os filhos são como flechas que nem sempre ficam com a gente. As flechas, durante um certo período do tempo, permanecem na aljava. Depois de um tempo, elas precisam ser lançadas para alcançarem o seu propósito, porque, afinal de contas, são flechas. Mas até na saída dos nossos filhos, há bênção. Eles crescem, eles amadurecem, eles constituem família, eles nos dão netos, e eles nos socorrem na hora da aflição. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Tudo que nós dedicamos aos nossos filhos hoje, nós recebemos deles, no tempo certo, como expressão do cuidado deles, da gratidão deles, do reconhecimento deles por tudo aquilo que nós fizemos pela vida deles. Mas isso só acontece quando nós os ensinamos a honrarem pai e mãe. Se no nosso ensino, na nossa relação com os nossos filhos, essa é uma pauta, certamente haverá cuidado da parte deles para conosco. Se essa não for uma pauta importante, isso talvez não aconteça. E os filhos que tinham o propósito de nos abençoar, podem não nos abençoar tanto assim. Um filme muito interessante que conta a história dessa relação entre pais e filhos, chama-se Coragem. Conta a história de 4 policiais altamente competentes no cumprimento da função de cuidar da segurança da cidade. Eles são muito bons no que eles fazem, mas o mesmo não pode ser dito do desempenho deles como pais. E não é exatamente essa a dinâmica na vida de muitas famílias? Um pai altamente competente e promissor no ambiente de trabalho, reconhecido na sociedade, uma mãe ativa, que produz, que faz, que acontece, mas nem sempre o mesmo pode ser dito no trabalho deles dentro de casa. E com isso, muitos filhos rebeldes, irritados, chateados com os pais, crescendo com um grande sentimento de insegurança dentro dos seus corações. Enquanto esses policiais se omitem como líderes em casa, sofrem os reveses naturais desta postura,
até que um deles perde uma filha e passa a questionar profundamente a sua vida. E isso também acontece com a gente. Alguns de nós só vamos repensar a vida quando a vida puxa o tapete da gente. Quando a gente perde um filho. Quando a gente deixa de ser enobrecido por aquilo que a gente faz no ambiente de trabalho. Aí a gente percebe que a única coisa que nos resta de verdade são os filhos, é o marido, é a esposa, é a família, o oásis de Deus. Família. No final desse filme, um dos 4 policiais faz uma declaração dentro da sua comunidade de fé, onde ele fala da sua experiência e encoraja, principalmente alguns homens, a se engajarem no cuidado e na educação dos seus filhos. Preste atenção, porque é uma palavra muito significativa. dizer que, como oficial da lei, eu vi em primeira mão a dor profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas dessas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas. Mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano, minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de 9 anos, Emily. A morte dela me fez perceber que eu não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela. E que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan. Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar, através de sua palavra, como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios
e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram paz em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer: eu vou! Eu vou! Eu vou! Para que a gente siga conversando sobre a quinta palavra, o desafio de ensinar os filhos a honrarem os seus pais, eu quero começar mostrando o lugar deste mandamento dentro do Decálogo. Eu mostrei para vocês que os 10 mandamentos é formado por 2 blocos. No primeiro bloco nós temos os relacionamentos verticais, relacionamentos com Deus. Não terás outros deuses, não farás para ti ídolo, não tomarás o nome de Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. E no bloco 2 nós temos os relacionamentos horizontais. E tudo começa nos mandamentos horizontais para potencializar relacionamentos entre as pessoas com esse mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Esse é um mandamento com um valor muito especial. Isso pode ser percebido inicialmente no seu contexto imediato. O versículo 12 diz que nós devemos honrar os nossos pais a fim de termos vida longa sobre a terra que o Senhor nos dá. Essa expressão, ela tem um endereço primário, que foi o endereço do povo de Israel que estava atravessando o deserto. Eles estavam caminhando na direção da terra prometida, a terra de Canaã. E o que o Senhor está dizendo para eles é: se vocês ensinarem os filhos de vocês a honrarem vocês, e se vocês cuidarem dos pais de vocês, a vida de vocês, da nação de vocês, vai fluir com uma qualidade muito maior no lugar aonde vocês vão parar. Deste quinto mandamento depende toda a estabilidade social em Canaã. Daí aquela ideia de que a família é a célula que move uma sociedade. Uma sociedade com famílias fortes é uma sociedade estável. Por outro lado, um país e uma nação que tem famílias fragmentadas é um estado, é um país cuja sociedade padece de alguns sinais e de alguns sintomas indesejados. É também um mandamento com valor especial, e isso pode ser percebido na sua posição no Decálogo. Assim como o primeiro mandamento é a base dos 3 seguintes, ou seja, se você
coloca um outro Deus além do Senhor, os outros 3 mandamentos não fazem sentido. Você vai cuidar para não falar mal, não usar mal o nome de Deus? Você não vai fazer outros ídolos? Claro que vai. O primeiro mandamento é a base dos outros 3 do primeiro bloco. Agora, no segundo bloco, é exatamente o 5º mandamento que se constitui a base. Se você tira esse mandamento da honra aos pais, como ensinar os filhos a não adulterarem, a não mentirem, a não roubarem? Tudo ruim quando uma família não é bem estruturada. Deste 5º mandamento depende a obediência aos mandamentos seguintes. Alguns questionamentos surgem também quando o mandamento é o da honra aos pais. O primeiro deles é: como posso honrar os meus pais se eles nunca exerceram influência positiva sobre a minha vida? Talvez essa seja a pergunta que alguns de vocês têm guardado desde o início da nossa conversa aqui. Quando eu penso no meu pai, quando eu penso na minha mãe, o meu referencial não é bom. Talvez alguns de vocês pensem assim. Muitos aqui sofreram abuso por parte dos pais. Abuso sexual, abuso intelectual, abuso emocional. Alguns foram fruto de descaso dos pais. Cresceram vendo os pais trabalhando mais do que se dedicando a brincar com os filhos, a educar os filhos, a estudar com eles. Alguns cresceram vendo os seus pais lhes dando um péssimo exemplo, traindo a mãe traindo o pai, mentiras, desordens, descompassos, xingamentos, gritaria. Como honrar um pai e uma mãe que nunca me deram a influência que eu tanto precisava? A resposta para isso passa necessariamente pelo perdão. E talvez o perdão seja a principal maneira de honrá-los. Não por conta do mérito que eles têm, porque nós acabamos de ver que esses não têm, mas por conta da posição que eles ocupam. O mandamento não diz que nós devemos honrar aqueles que são bons, que nós devemos honrar aqueles que têm mérito, mas devemos honrar os pais, pela posição que eles têm, posição de autoridade. O perdão é necessário para que a gente consiga ultrapassar essas crises, esses problemas e esses rastros de destruição que alcançaram a vida de muitos de nós. Colossenses 3,13 diz: perdoem como o Senhor lhes perdoou, dando um passo sem haver mérito do outro lado, o perdão. E talvez o máximo que alguns de nós venhamos a conseguir para honrar os pais é oferecer a eles perdão. Uma segunda pergunta, um segundo questionamento é o seguinte: como posso saber a quem honrar dentro do contexto contemporâneo da família mosaico? Antigamente, quando a gente falava de família, a gente estava falando de papai, mamãe e de filhinhos, uma família nuclear. Mas a configuração mudou nos últimos anos. São raras as famílias que funcionam dessa forma nos dias atuais. A quem eu devo honrar? Os meus pais biológicos? Aqueles que emprestaram o seu material genético para eu vir ao mundo, ou os meus pais de criação, aqueles que efetivamente cuidaram de mim, ou os agregados? Devo honrar a esposa do meu pai, devo honrar o marido da minha mãe, a quem eu honro. O 5º mandamento exige de mim em quais direções? A gente consegue responder essa pergunta da seguinte maneira: compreendendo que existem 2 implicações desse mandamento. A primeira implicação é a da honra aos pais, por direito. É importante que os filhos aprendam a obedecer os pais, a honrarem os seus pais, independente do mérito deles,
pela simples figura da autoridade concedida por Deus. Quando os filhos aprendem a honrar os pais por aquilo que eles representam, eles crescem honrando também a professores, a policiais e a outras figuras de autoridade. Mas se eles crescem apenas oferecendo honra onde há mérito, eles nunca se prontificam de primeira a obedecer ninguém, a respeitar ninguém, a não ser que o mérito seja concedido. E isso esfacela uma sociedade, isso esfacela um país. Em segundo lugar, uma segunda implicação é a de oferecer a honra àqueles que foram pais por mérito. Alguns aqui foram criados pela avó, outros foram criados pela tia, gente que se desdobrou, gente que fez o possível e o impossível para que você estudasse, para que você se desenvolvesse. O olhar para essas pessoas é um convite a partir do 5º mandamento, sim. Oferecer honra àqueles que se dedicaram, às vezes avós, às vezes tios, às vezes líderes espirituais, às vezes professores, pessoas que foram importantes na nossa caminhada. Aprofundando um pouco o significado do 5º mandamento, o verbo honrar, kabed, significa dar peso a alguém, à palavra de alguém, no sentido de dar um lugar de primazia, de levar realmente a sério. Nós temos aqui algumas crianças e alguns adolescentes. Honrar os pais, prestem atenção nisso, significa dar peso à palavra deles, significa percebê-los com destaque, com glória. Esse é o sentido da palavra honrar. Esse verbo é usado na Bíblia tanto para referir-se aos pais, quanto para referir-se ao próprio Deus. Devemos honrar os pais e devemos honrar ao Senhor. E isso nos mostra que a honra aos pais nada mais é do que um exercício de espiritualidade também. Todas as vezes que você se sente constrangido a honrar o seu pai, numa situação complicada, delicada, entenda esse desafio como um desafio de fé. Quando você o faz, você ultrapassa uma barreira que alegra o coração do Senhor. Ao mencionar que a honra deve ser dada tanto ao pai quanto à mãe, honra teu pai e tua mãe, Deus concede a eles o mesmo valor e a mesma responsabilidade. Muito curioso, esse é um mandamento muito antigo, e desde a antiguidade o Senhor estabelecendo pai e mãe, como figuras que têm o mesmo valor diante dos filhos, e que devem ser respeitados na mesma proporção. Mas não apenas o respeito é na mesma proporção, o trabalho também é na mesma proporção, e isso é um desafio na nossa cultura. Porque na nossa cultura, o trabalho da educação dos filhos muitas vezes tem sido dedicado às mulheres. E enquanto isso, os homens cuidam das outras coisas. A ausência da figura paterna na educação dos filhos gera inúmeros prejuízos, e a gente acabou de ver alguns deles nas estatísticas apresentadas no vídeo que eu passei para vocês. O mesmo valor entre pai e mãe, mas a mesma responsabilidade na influência direta na vida dos filhos. Este mandamento, embora dê ampla importância aos pais, não pode ser usado como justificativa para adorá-los. Isso aqui normalmente acontece com aqueles filhos que saem de casa, se casam, mas de fato e de verdade nunca deixaram os seus pais, que é uma outra orientação das Escrituras. Quando você vai casar, quando você vai contrair matrimônio, você agradece os seus pais, e você é enviado como flecha, como diz o salmo que nós lemos. Você precisa se desvincular. Alguns homens e algumas mulheres não conseguem se desvincular, e pela falta
dessa obediência acabam comprometendo demais a relação conjugal. Tem gente que está vivendo um cacareco na relação conjugal porque não larga a mãe, porque não larga o pai, porque emocionalmente está sempre ligado a eles e sempre precisa pedir a autorização deles, a opinião deles, para depois resolver os planos da família. Isso é um problema, um grande problema. O 5º mandamento foi dado depois do 1º mandamento, que diz: não terás outros deuses, nem os deuses que se confundem com o pai e com a mãe. Este mandamento não é uma sanção divina para que os pais imponham seus caprichos arbitrários e egoístas aos seus filhos. Às vezes a gente confunde a nossa responsabilidade de educar os filhos a cumprirem os primeiros mandamentos, a adorarem a Deus, a se livrarem dos seus ídolos, a não adulterarem, a não matarem, a não julgarem, a não fazerem aquilo que é condenado pela própria lei, com o direito de fazer deles aquilo que nós bem entendemos. Isso acontece muito com pais que têm um índice de perfeccionismo muito grande. Eles acabam exigindo que os filhos funcionem dentro de casa, com as suas coisas, com os seus trabalhos, com a mesma meticulosidade que eles pais funcionam. A régua da educação dos nossos filhos não deve ser o nosso perfeccionismo, mas deve ser a instrução do Senhor, a medida dele, com o carinho dele. Do contrário, nós irritamos os nossos filhos e nós os afastamos da gente. Este mandamento tem um forte poder de contágio, ou seja, filhos que honram seus pais, criam filhos que os honram. Se você honrar o seu pai e a sua mãe, os seus filhos vão ver isso. E mais cedo ou mais tarde você vai contar com seus filhos se dedicando a você. Esse é um mandamento que tem poder de contágio. Isso vai acontecer, você vai precisar, e eu vou precisar, mais cedo ou mais tarde, da dedicação dos nossos meninos e meninas. Honra teu pai e tua mãe. Este é um mandamento fundamental com implicações específicas para a infância. Deixa eu caminhar com vocês agora, refletindo sobre o significado desse mandamento para a infância. O que Deus espera dos filhos infantis? Obediência. Ponto e acabou. Alguns educadores costumam afirmar, inclusive, que a obediência é a única virtude das crianças. Deu para entender? A obediência é a única virtude das crianças. Às vezes alguns pais confundem isso. E acham que a virtude da criança é ser uma belezinha, é ser bonitinho, é ser encantador, é fazer pose de bailarina. Não, não é. A única virtude das crianças é a obediência. Uma gracinha que dança balé e que faz gestinho e que faz carinha bonitinha e é desobediente, está caminhando para a ruína, vai te envergonhar mais cedo ou mais tarde. E vai crescer trazendo problemas para a sociedade. Tome cuidado. Como os pais contribuem para que esses filhos infantis os obedeçam? Isso acontece através de duas coisas. Em primeiro lugar, do ensino claro e específico. Nós não podemos imaginar que as nossas crianças sabem o que é certo. Pelo contrário, no seu coração, elas tendem àquilo que é errado. Deus nos colocou como aqueles que são responsáveis para dizer o que deve ser feito, a forma como deve ser feito. Deus conta com a nossa ajuda, Deus conta com o nosso trabalho, mas não apenas com o ensino, a disciplina também.
Em vários momentos aqui na comunidade nós já conversamos sobre a importância da disciplina dos nossos filhos. A Bíblia diz através do texto de Provérbios que quem disciplina o seu filho o ama. Quem disciplina o seu filho não quer ver a sua morte. Por outro lado, aquele que não faz, dá passos para que ele quebre a cara, dá passos para que ele cresça de maneira insegura dentro do próprio lar, e isso não é bom. Como os pais dificultam a obediência ao 5º mandamento por parte dos filhos? Em primeiro lugar, através da barganha. Não ajuda quando uma mãe desesperada chega para o filho e diz assim: filho, faz o seguinte, se você fizer aquilo que a minha mãe está dizendo, eu dou um iPhone para você. Não adianta. Se você fizer isso, eu levo você para a Disney. Não adianta. Porque o que você está ensinando para a criança é que ela deve corresponder ao desejo, ao prazer dela de ter um aparelho como o iPhone e de ir para um parque divertido na Disney. Isso não é ensinar honra aos nossos pequenos infantis. Eles devem aprender a nos obedecer pela figura de autoridade que nós somos diante de Deus na presença deles. Em segundo lugar, a polarização é outra coisa que complica essa história da honra dentro de casa. É quando uma mãe, cansada, com o trabalho, com os filhos, num determinado dia, e o desespero que ela sente, então ela diz assim: olha, quando o pai de vocês chegar, eu vou contar o que aconteceu, e ele vai conversar com vocês sério. A gente acha que a gente está dando um passo honroso, de educação. Pelo contrário, quem diz isso está dizendo, viu, o único digno de honra nessa casa é o papai. A mamãe não. A mamãe você pode fazer o que quiser. Com a mamãe você pinta e borda, mas quando o papai chegou. Uma outra maneira complicada de exercer essa polarização é quando um pai briga com uma mãe perto dos filhos, a distrata, e depois pede perdão no quarto. Como assim? A desonra da mãe na presença dos filhos e o pedido de perdão que honra no quarto, não faz sentido. A briga foi na frente dos filhos. O pedido de perdão também precisa ser feito na presença dos filhos. Desonra recuperada agora através de um pedido de perdão. Fica claro isso? Pais complicam, dificultam a obediência ao 5º mandamento por parte dos filhos através da barganha e da polarização. A revista Planeta teve como tema, em outubro de 2008, o seguinte: pais versus filhos, a autoridade em crise. Um texto escrito por uma pessoa que não é cristã, dizendo um conteúdo muito especial. Preste atenção. A autoridade parental é indispensável para a construção do caráter e da personalidade dos filhos. Crianças criadas sem a consciência de limites se tornam adultos frustrados e infelizes. Sem limites, crescem frustrados e infelizes. Muitos pais, porém, têm medo de desempenhar o seu papel de educador, como se essa postura fosse uma postura autoritária. Gente, há uma diferença enorme entre exercer a autoridade e exercer o autoritarismo. Enorme! Claude Halmus, importante psicanalista francesa, explica quais são esses medos de exercer a autoridade e como se livrar deles. Olha que interessante. Tenho medo de que meu filho deixe de me amar. Já ouviu isso? Já disse isso?
Essa psicóloga diz: toda criança começa por recusar os limites, mas essa recusa esconde lá no fundo, na verdade, uma procura deles, pois ela sabe que são necessários. Por isso, a autoridade é uma prova de amor e não de desamor. Algumas mães e alguns pais, com medo de perderem o carinho e a admiração dos filhos, tornam a vida deles cada vez mais fácil e sem limite. Eles vão crescer infelizes, insatisfeitos, com problemas na sua personalidade. Percebam o que ela está dizendo. Quando você coloca limite, o seu filho geme. O que ele está fazendo, na verdade, é se alegrar por dentro, porque ele encontrou o limite que ele estava procurando. Está dando para entender? Está dando para entender a profundidade desse negócio? Tenho medo de sufocar a personalidade e a criatividade do meu filho. Essa é uma outra frase que às vezes a gente ouve, às vezes a gente diz. Essa autoridade verdadeira, além de não arranhar a personalidade da criança, favorece o seu florescimento. Os limites não engolem e não engessam, mas eles ajudam a criança a florescer. Quando evolui num universo devidamente sinalizado, as regras são essas, os objetivos são esses, nós estamos caminhando para lá, assim nós os ajudamos. A criança se sente em segurança e encorajada. Eu tenho medo de punir, porque essa palavra punir já me vem um monte de coisa ruim na cabeça, de repente algumas imagens do passado. Perceba o que essa mulher diz. Fica subentendido por trás dessa expressão: eu prefiro conversar com o meu filho. E tem gente dizendo isso como se isso fosse um passo de maior maturidade na educação dos filhos. Segundo ela, definitivamente não é. A punição, quando não é humilhante e é proporcional à falta cometida, não constitui uma forma de maus tratos. Se ela transgride uma primeira vez, um chamado à ordem pode bastar. E se a criança ouviu a voz de autoridade do pai ou da mãe e mudou a sua postura, está tudo ok. Mas se ela continua a transgredir, se ela continua, é porque lá dentro ela está aguardando de você um movimento de repreensão para que ela identifique a fronteira. E se você não faz isso, mais cedo ou mais tarde, você vê o seu filho se dando mal. Ele cresce inseguro, ele cresce fragilizado. Se ela continua a transgredir, a punição é indispensável. Tenho medo de conflito. Eu não gosto muito. O ambiente do lar precisa ser um ambiente de paz. Eu não vou ficar punindo e repreendendo ninguém. Tome cuidado com esse tipo de postura. Esse negócio, ao invés de construir a sua casa, vai arruinar a sua família. O conflito dentro de casa é inevitável. Seja na relação conjugal, seja na relação com os filhos. As pessoas não se encaixam, as pessoas se afiam, guarde isso. As pessoas não se encaixam, elas se afiam e elas vão melhorando à medida em que se afiam. Uma criança pequena não é um ser civilizado. Eu sei, alguns pais estão pensando assim: mas você não conhece a minha filha. Mas você não conhece o meu menino. Segundo ela, não é civilizado. Ela é dominada pelas suas pulsões, pelo princípio do prazer.
e pelo sentimento de onipotência. Eu posso todas as coisas, e não vai ser o meu pai nem a minha mãe que vai me distanciar disso. Para que ela se torne um ser civilizado, deve transformar o seu funcionamento inicial. Para que isso aconteça, a autoridade de seus pais é indispensável. Uma criança se constrói ao se opor. Se você se opõe à criança, ela cresce. Se você não se opõe a ela, ela continua infantil para o resto da vida. Está dando para entender o tamanho do problema que muitos de nós temos? Honra teu pai e tua mãe. É também um mandamento fundamental com implicações específicas para a adolescência. Puxa vida, que alegria, os nossos adolescentes estão aqui dentro hoje. Alguns pais vão adorar essa conversa. Eu acredito que vocês também vão gostar. O que Deus espera dos filhos adolescentes? Adolescentes não são crianças. Não se espera uma obediência mecânica. Se espera a obediência, mas se espera algo mais, porque adolescente não é criança. E o que mais se espera de um adolescente? A honra. A internalização da obediência. A consciência de que eu devo fazer algo que eu não gosto, porque a figura de autoridade a qual eu sou submisso está me dizendo. O meu pai é importante, a minha mãe é importante, a palavra deles tem peso. Obediência e honra. Como os pais contribuem para isso? Através do diálogo e da disciplina. E percebam que aqui entra uma outra expressão, que é a expressão do diálogo. Os adolescentes não são mais crianças. Eles estão num movimento de expansão. Eles precisam conquistar territórios. Aos poucos a independência começa a ser requerida por eles. E pais precisam entender esse processo. E para descobrirem o ritmo certo da conversa, dos encaminhamentos, das decisões, dos conselhos, das ordens, isso carece de diálogo. Pais, vocês precisam conversar com seus filhos. Filhos, vocês precisam conversar com seus pais. Como os pais dificultam isso? Os pais dificultam essa relação quando há revide. Quando de repente um adolescente intempestivo bate a porta do quarto, sai gritando, chuta uma bola que estava no meio do corredor, o pai se sente no direito de peitá-lo na mesma força, com a mesma intensidade. Quando um pai faz isso, revidando o movimento adolescente, ele perde a sua autoridade. O comportamento de um adolescente é um comportamento de um adolescente. Mas esse comportamento adolescente não pode ser correspondido pela postura de um pai, que pretende ter a sua autoridade referendada pela sua postura. Em segundo lugar, o abandono. Não ajuda alguns pais desesperados nessa fase dizerem assim: quer saber de uma coisa? Faça o que você quiser. Vá onde você quiser, volte a hora que você quiser. Tome o que você quiser, porque eu não aguento mais. Isso não constrói. Essa postura é o abandono da própria honra. Mantenha calma, mantenha paciência, procure o Senhor, busque a orientação dEle, volte à sanidade, tome nas mãos a responsabilidade que Deus te deu de conduzi-los, e o faça debaixo do poder e da graça dEle. Qual era a pena prevista na lei para punir os adolescentes rebeldes? Eu andei pesquisando e eu encontrei um texto em Deuteronômio, viu, adolescentes, que fala a respeito da maneira como a lei previa a punição desses rebeldes. Dá uma olhadinha. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe,
e não os escuta quando o disciplinarem, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês, todo Israel saberá disso e temerá. Resolvido, né, gente? Pô. Tinha gente que tinha vontade, tinha pai que estava morrendo de vontade de fazer isso, não tinha base bíblica. Agora tem. Uma boa base bíblica para fazer aquilo que alguns estão morrendo de medo que aconteça. É isso que a gente precisa fazer, Renato? Não, definitivamente não. E por que não? Porque de lá para cá algo aconteceu. Algo aconteceu. O castigo não deve ser trazido porque Jesus morreu numa cruz, levando todas as nossas dívidas. Adolescentes, sabe aquela desobediência? Sabe aquela gritaria? Sabe aquela falta de honra? Jesus morreu por essas coisas. E você está perdoado por Ele. E você não precisa ser apedrejado por ninguém, eliminado por ninguém. Se aproxime de Jesus. Quem fez isso por vocês? Mas se o castigo não deve ser trazido desse texto, os princípios contidos nesse texto devem ser trazidos. E que princípios são estes? O do diálogo. Perceba que aqui o pai, ele conversa com o filho e o filho não escuta, mas o princípio é o princípio do diálogo. Sente e converse com seu filho. Encontre a boa medida. O filho não obedece, mas o pai coloca a lei, o pai coloca os limites. O pai determina as fronteiras, são fronteiras diferentes das crianças, mas continuam havendo fronteiras. Os princípios são mantidos, o castigo não. Um livro muito interessante chamado Crescendo com Seu Filho Adolescente, do Eugene Peterson, diz assim: se uma das tarefas essenciais da adolescência é aprender a internalizar atos de obediência e submissão, aprender como ser instruído, guiado e conduzido pelos pais mais velhos, a tarefa correspondente para os pais é aprender a exercitar a autoridade de forma correta, sábia e cristã. Você é pai de adolescente? Dê passos para aprender a nova maneira. Converse com eles, entenda a complexidade dos seus filhos, os limites deles, a maneira como eles funcionam. Não existem regras para a gente trabalhar. Existe o princípio da sabedoria. Tão somente o princípio da sabedoria. Em terceiro e último lugar, honra teu pai e tua mãe é um mandamento fundamental com implicações específicas para a vida adulta. Não acabou com os adolescentes. Os adultos também precisam guardar esse mandamento. O que Deus espera dos filhos adultos com relação aos seus pais que são idosos? A honra. Percebam a evolução. As crianças devem obediência. Os adolescentes devem obediência e honra. Os adultos devem apenas a honra. Não mais a obediência, mas a honra, a gratidão, o cuidado, a atenção que eles tanto merecem. Eles precisam disso. Muitos dos nossos pais estão entrando numa fase complicada de saúde, estão sofrendo com doenças terríveis, estão sofrendo com o medo de terem essas doenças. A aproximação deles, a oração com eles é fundamental para honrá-los, como Deus espera que nós o façamos. Como os pais contribuem para isso, os pais idosos contribuem para que a gente faça o nosso papel, destilando sabedoria. Quando você se torna um idoso sábio, todo mundo quer ficar perto de você.
Todo mundo quer ouvir o seu conselho. Mas quando você se torna um idoso sem maturidade, você não tem muita coisa que atraia aqueles a quem você deseja ter por perto. Alguns pais acabam dificultando o trabalho dos filhos na obediência do 5º mandamento por terem ciúmes da nova vida dos filhos, por terem ciúmes do genro, por terem ciúmes da nora, e por criarem muitas vezes intrigas complicadas que tornam essa relação inviável muitas vezes. As manipulações também não ajudam. Adultos continuam com a responsabilidade de honrarem os seus pais, mas esses pais idosos podem ajudar assumindo uma postura digna da sabedoria que se espera de quem tem a idade e os anos passados. Sem ciúmes, sem intrigas, sem manipulações, apenas com uma postura sábia, apenas isso. Papa Francisco, numa audiência no Vaticano, no dia 5 de março desse mesmo ano, disse assim: a pessoa de fato, em qualquer circunstância, é um bem para si mesma e para os outros, e é amada por Deus. Por isso, quando a sua vida se torna muito frágil e se aproxima da conclusão da existência terrena, sentimos a responsabilidade de auxiliá-la e acompanhá-la do melhor modo. Simplesmente por ser humano. O que o Papa está pedindo é um olhar mais humanizado para com os idosos. E ele avança dizendo: o abandono é a maior doença do idoso, pior que o câncer, pior do que o Alzheimer, é a maior doença do idoso, bem como a maior injustiça que pode sofrer. Aqueles que nos ajudaram a crescer não devem ser abandonados quando precisam da nossa ajuda, do nosso amor e da nossa ternura. Eu sei de algumas pessoas aqui da comunidade que têm vivido exatamente nesse contexto. Algumas pessoas saem daqui do nosso período de culto correndo, não porque precisam descansar, mas porque precisam passar a noite com o pai, porque precisam passar a noite com a mãe, por estarem idosos, por estarem com problemas de saúde. Tem gente que vai sair daqui hoje correndo para visitar um familiar no hospital. O que eu queria deixar de palavra de Deus para você é uma palavra de incentivo. Continue fazendo isso. Deus se alegra quando você honra o seu pai. Ele se alegra. E se hoje você se desdobra pelo seu pai ou se desdobra pela sua mãe, lembre-se, um dia eles se desdobraram por você também. E se você perde tempo com eles, lembre-se, um dia eles perderam tempo com você. E se você perder dinheiro com eles hoje, lembre-se, um dia eles perderam muito dinheiro com você também. Pais, trabalhem para que seus filhos tenham limites, submetam-se às autoridades, honrem a vocês e adorem a Deus. Trabalhem nessa direção. Se existe algo que precisa ser revisto na educação dos filhos, seja qual for a idade, se reinvente para o bem do seu filho. Filhos, resgatem uma relação de honra para com os seus pais através da obediência, do respeito, da presença e do amor. Nós devemos isso aos nossos pais, independentemente do mérito deles. Nós devemos isso aos nossos pais, como um exercício de espiritualidade. Todos rejeitem a cultura da autonomia, cultivando pela graça de Deus um espírito submisso e interdependente. Se tem algo que a nossa cultura tem feito para nos destruir,
é tentar nos convencer que nós somos seres individuais independentes uns dos outros. Mentira, nós não somos. Os nossos filhos hoje não são mais maduros do que os filhos de antigamente. Os adolescentes de hoje não são mais maduros do que os adolescentes de antigamente. Eles continuam sendo crianças e adolescentes dependentes de você e de mim. Nós vamos precisar deles também, mais cedo ou mais tarde, do cuidado, da atenção, do carinho e muitas vezes do próprio sustento deles. Que Deus nos abençoe na direção de construirmos famílias realmente comprometidas com a honra aos pais. Feche os teus olhos, busque a Deus numa palavra de oração, converse com Ele, pedindo a força necessária e a graça que vem do alto, para que você se reinvente, a fim de obedecê-lo de coração.